Agora, é que o que é prometido tem que ser cumprido, tem que ser cumprido. Então, se prometeu velocidade, vai ter que ter a velocidade. Por isso que eu estava contando para vocês que nós vamos ter o speedômetro. O que é o speedômetro? É um medidor de velocidade. Mas não, mas Celso, já tem medidor de velocidade, a Anatel tem, etc. Tal. Não, mas não é um medidor que sai da operadora, né, que mede a saída, né? Porque depois que saiu, vai passando por vários caminhos, que é o que vocês estavam explicando, né? E eu achei legal, né? Peraí. São as rotas, rotas. Este lag, né? Exit lag. Exit lag, EXI com Z. EZ? Com Z? É com X. Exit. Aqui é em inglês. Então, quer ver? Olha só. Para você poder achar um caminho para a internet chegar na sua casa com qualidade. Mas se esse pessoal não entrar as pessoas vão poder entrar é de graça, né? Vai ser patrocinado. Então, as pessoas vão entrar no speedômetro, vão acessar e vão medir a internet que está chegando em casa. Aí vão falar com a operadora. A operadora não cumpriu, não resolveu o problema, não tem problema nenhum. O Procon vai lá e multa. As multas vão de 200 UFIR a 3 milhões de UFIR. 3 milhões de UFIR dá uns 10 milhões de reais, dependendo do faturamento da empresa. Como essas empresas têm um faturamento muito grande, é sempre o topo da multa. Entendi. Então é o seguinte, se está te vendendo 50 megas, é 50 megas que tem que entregar. Né? Aí você tem que comprar 150 para receber 50. Não está certo um negócio desse. O Brasil, infelizmente, eu sinto que as empresas no Brasil eles têm um histórico de desrespeito muito grande com o respeito e impunidade também. Eu não gosto do serviço de basicamente nenhuma grande empresa. Grandes bancos, uma merda. Grandes telefonias, uma merda. Grande internet, uma merda. Por que é tudo uma merda? Então, olha aí. Você falou de todos os serviços que você está colocando aí são ou permissionários ou concessionários de serviço público. Está faltando o quê? Fiscalização. Porque, olha, para você ter um banco, você tem que ter uma concessão. Quem dá a concessão é o governo. Uhum. Então, o governo tem a obrigação de fiscalizar através do Banco Central, que é o órgão regulador dos bancos. Se não fiscaliza, é porque o governo não está sendo atuante. Tá certo? Se você está falando de telefonia, é uma concessão. Né? Então, quem tem que fiscalizar? A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Se não fiscaliza, está errando. Só que você tem outros mecanismos para fiscalizar, que são os PROCONs. Você tem os PROCONs municipais, estaduais e o Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, se as agências, né, de água, energia elétrica, telefonia, tem agências de energia elétrica, não funcionam, o PROCON pode ir lá e autuar. Como a multa mais pesada é do PROCON, falta vontade política de fazer. Você vê que nós, quando começou a pandemia, eu comecei a sair com o PROCON, né, da capital, e fomos para a rua fiscalizar o preço do arroz, do feijão, do gás, que chegou a R$120 o botijão de gás. Nós trouxemos para 70 de volta, porque tem os espertinhos de plantão numa pandemia, no estado de calamidade, que começa a se aproveitar da população. Então, nós fizemos o que tinha que ser feito, e todo mundo ficou assustado e tirou o pé do acelerador, porque tinha gente que aumentou a lucratividade de 30% para 70%, 80%, 100% em cima do produto, para aproveitar o momento. Porque as pessoas estavam inseguras, elas queriam comprar mais. Exatamente, Murnato. Na época que teve aquele lance de faltar gasolina, eu estava morando em Curitiba lá, teve um cara que foi preso porque ele pegou o preço da gasolina dele e aumentou pra caraca. Então isso é prática abusiva. Estou deputado e continuo fazendo a patrulha do consumidor. Não vou largar, não. Isso é uma bandeira, é importante falar, Igor, é uma bandeira que começou na minha vida porque eu perdi minha primeira mulher por negligência médica no hospital. Por isso que eu fico revoltado. É um vídeo difícil de ver, inclusive. Incrivelmente chocante, pra ser sincero. E você sabe por que eu gravei um vídeo? Porque eu fazia televisão, tinha um programa de variedades, que era o Circuito Night and Day, ou Night and Day, depende do inglês, se é americano, inglês. Mas, e aí, eu tinha uma câmera dentro do carro. E quando eu vi que não tinha atendimento no hospital, porque era final de um campeonato mundial de vôlei, e o Brasil era finalista, né? E aí... Cara, por isso que não tinha médico? Todo mundo saiu para assistir o jogo e deixaram lá uma médica equatoriana e uma boliviana que estavam no Brasil só para fazer um curso, não podiam estar exercendo a medicina. A minha mulher chegou chocada com um quadro infeccioso gravíssimo, né?
precisava só de uma coisa, antibióticos. Só que elas não tinham experiência, uma formação mal feita fora do Brasil. E elas, não, vamos fazer o seguinte, era um sábado, vamos internar ela no quarto, né? Vamos interná-la e para ver como é que vai, o quadro vai evoluir. Só que o quadro em 5 horas evoluiu para o óbito, porque era uma infecção que se generalizou, tomou conta do corpo todo. Foi por causa disso que eu comecei. Aí eu peguei meu programa de televisão e comecei a receber outras denúncias, porque eu pus no ar, eu gravei com a minha câmera, aquela reportagem que você viu, eu gravei e coloquei no ar. Quando eu coloquei no ar aquilo, né, até pedi autorização para os patrocinadores, porque o meu programa era de variedades, eu mostrava as baladas, diversão, etc e tal. E eu pedi autorização para os meus patrocinadores, explicando o que estava acontecendo, eles me autorizaram, e comecei a receber outras denúncias de erro médico, negligência, imperícia, imprudência. E aí, com isso, eu comecei a colocar outras denúncias também. Isso no primeiro momento do mesmo hospital. Depois aparecendo de outros hospitais. E aí nunca mais parou isso na minha vida. Como eu tinha feito o curso de Direito, né, eu já era formado, ficou fácil de eu começar a ajudar as pessoas a se defender. Foi por isso que começou na minha vida. Minha vida mudou da água para o vinho. Eu saí de um programa de baladas e variedades e turismo, etc. tal, para fazer a defesa do consumidor. Caraca, é uma mudança bem drástica, mas também é uma mudança... Assim, como você carrega isso até hoje, deve ser... Eu tô falando aqui da minha cabeça. Se fosse eu ia carregar para sempre essa memória super triste. Porque foi, assim, o que eu trabalho hoje tem a ver diretamente com um fato, com um trauma muito gigante. E nesse vídeo aí tem aquele último cara que vem falar contigo assim, ô, não sei o quê. Aí tu fala, não, como é que tá ela? Aí o cara fala assim, tá morta. Eu, caralho, o cara falou, não tá morta? Como se... Sem nenhuma emoção. Sem nada, né? Senta aqui... conversa comigo, não, entra aqui na UTI, vamos ver ela, Realmente nada, algo... as portas fechadas e a notícia é essa, sim. Realmente. Não, aquilo foi uma cena, é uma cena muito difícil, cara. Eu não... Então, e tem gente que acha ainda que eu me aproveitei daquilo para ganhar fama. Eu já tinha fama, eu já tinha programa de televisão, eu já ganhava dinheiro. Na verdade, eu ganhava muito mais dinheiro do que eu ganho fazendo defesa do consumidor. Né? Porque eu tinha um monte de patrocinadores, um monte. Um troço bem mais leve também. Muito, não, imagina, ninguém quer patrocinar coisa pesada, né? Que as pessoas querem patrocinar coisas leves, etc. Family friendly. Pois é, eu acho assim. Caralho. A gente, na vida, tem uma razão de ser, né? Vocês estavam contando a história de vocês para mim, tem uma razão, né? Os dois estavam lá, como é que, poxa, um carioca vai conhecer o outro paulista que tá os dois em Curitiba? Cara. Pois é. Mas Deus, cara. É Deus, eu acredito demais. Na minha vida, eu acredito demais. Eu fiquei com uma filha de 3 anos de idade, né, sozinho, e tive que me virar para criá-la. Graças a Deus, eu tive a ajuda da bisavó dela por parte de mãe, que me ajudou na criação dela. Mas ela, até os 14 anos de idade... Quando eu casei de novo, aí eu casei com a Lovane, que me deu os dois filhos maravilhosos, o Celcinho, que está chegando aí, e a Caterine, que tem 8 anos de idade. E aí a Luara já tinha 14 anos quando eu me casei de novo. Hoje eu tenho 2 netinhos da Luara. Tu tem quantos anos, cara? Eu tenho 64. Caralho, tá inteirão, tá mané. Bem pra caralho, mano. Caralho, velho. Nem parece. Me fala o segredo depois. É muito botox? Não, eu te digo qual que é o segredo. Agora, primeiro, exercício todos os dias, fazer esporte. Eu sou um ciclista, adoro pedalar. Eu pedalo por tudo quanto é lugar. Aonde eu vou tem bicicleta, então eu tô lá em Brasília, tem bicicleta. Eu vou pro Rio Grande do Sul, para casa da família da minha esposa, da minha família, por parte de esposa lá. Eu tenho bicicleta. Eu estou no Mercosul, eu sou parlamentar do Mercosul, eu sou vice-presidente representando o Brasil, porque são 4 vice-presidentes que revezam e assumem a presidência do parlamento do Mercosul. Eu sou vice-presidente pelo Brasil. Como é que funciona isso aí? Então, lá no Mercosul, o Mercosul é um bloco, tá? É um bloco de 4 países, né? Tem outros países que não estão inseridos diretamente, né? Estão indiretamente na tentativa de entrar no bloco. E o bloco foi criado para que a economia nossa fosse forte, né? Porque no mundo globalizado a gente precisa juntar os países. Você vê que os Estados Unidos se juntou com o México e com o Canadá
e fez a NAFTA, né, o bloco. Uhum. A União Europeia se uniu todinha para fazer um bloco, né? É um bloco econômico. É verdade que a Inglaterra saiu fora, mas a Inglaterra é um país pequeno, é uma ilha, né? Mas por que esses blocos? Para que a economia fique forte, para que você possa disputar com o mundo negócios, né? Então, quando você olha para o Mercosul e olha assim, quase 300 milhões de pessoas, você dá muito mais valor do que você pegar um país sozinho. E aí, lá no parlamento do Mercosul, a gente vota as questões do Mercosul, né? Leis, a gente interna leis nos países que são comuns. Então, por exemplo, essas placas de veículo, né, para as pessoas terem uma ideia, essas placas são a integração real dos veículos. Então, quando você sair com uma placa já do Mercosul, você vai entrar nos outros países sem precisar passar e mostrar documento, fazer isso, fazer um documento do carro. Então, então você começa a integrar realmente os países para que você possa ter trânsito, para que você possa trabalhar nos outros países, para que você possa ter uma identidade única, né? Ela é reconhecida. Por exemplo, você vai hoje para o Uruguai, para o Paraguai ou para a Argentina, você não precisa de passaporte mais. Você leva só a tua carteira de identidade e você anda em qualquer um desses países. Você entra nos países com a carteira de identidade. Então, a carteira de identidade brasileira, assim como as outras, são reconhecidas. Acho que o Bolsonaro ele é um cara meio que questiona esse bloco muito, porque, não sei, ele acho que ele questiona ao que ele serve, a quem ele serve. Então, ele questionava. Hoje em dia, ele entende muito bem o que é o Mercosul. Ele apoia o Mercosul. Ele estava errado, então? Na verdade, eu não diria que ele estava errado. Eu diria que... Ou ele fez alguma mudança para... Não, eu diria que as pessoas conhecem pouco do Mercosul. Entendeu? Entendi. E as pessoas precisam conhecer mais da importância. Por exemplo, quando a gente exporta ou importa, se a gente tem um bloco, a gente consegue preços melhores. A gente consegue negociações melhores com os outros países. Sim. Né? Isso é importante para que o produto chegue no Brasil barato, né? Para que a gente possa exportar bastante. Porque no mundo globalizado, se você não tem uma exportação pesada, e o Brasil tem uma exportação pesada para o mundo, você vai ficando para trás em relação aos outros países. Então, hoje o Brasil consegue grandes negócios de exportação porque o pessoal olha para o Mercosul, né? Ou não olha só para o Brasil como um único país. Nossa, você não faz ideia. Olha, eu penso que o Brasil é tão maior que os outros países, tá ligado? É verdade. É verdade. E é líder convencer ao preço, tá ligado? Não, e é líder em contexto. Mas acontece que quando você quer exportar para o Brasil, você tem aí 200 milhões de pessoas. Sim. Mas quando você tem quase 400 milhões, você vê de outra forma. Faz sentido. O mercado é muito maior da importação, ou seja, da exportação dos outros países para cá. Exatamente. Então você precisa, quanto maior for o bloco, mais interesse econômico existe dos outros países para exportar, porque é maior quantidade de pessoas que estão consumindo. Pô, tu podia propor lá no Mercosul, mano, sabe o quê? Que a gente pudesse fazer umas transações aí entre os países aí com um imposto reduzido, cara. Isso já tem. Mas eu tô falando assim, um imposto reduzido. Então, não, na verdade, não, é zero, já tem. Mas, pô, esse microfone aqui, se eu for lá comprar no Paraguai e for trazer pra cá, os caras vão me cobrar. Pois é, mas aí é que tá. Aí tem outra coisa, isso não é fabricado no Paraguai. Esse é o problema, entendeu? Isso foi importado. Se for fabricado no Paraguai, tranquilo. Então, se for fabricado no Paraguai, não tem problema. Eles exportam soja para cá e outros commodities, entendeu? O problema é que o microfone foi fabricado fora, entrou no Paraguai. Por sinal, eles não têm porto, né? Então, o caminho é o Brasil. Tudo isso daqui vem por container. Tudo que a gente compra no Paraguai passou dentro do Brasil. Caralho, sério? Vem pelo Porto de Santos, pelo Porto de... Como que é um paraguaizinho aqui perto de São Paulo? Mano? Só pra não ter que viajar tanto. Verdade. Vem pelo Porto de Paranaguá, vem pelos portos, passa, né? O Brasil dá passagem, né? Ou algumas coisas também vêm... por aérea, né? Ou seja, pelas companhias aéreas, mas é muito, muito menos. A maioria um barcão, vem, né? Tem mais espaço exatamente, vem pelos portos em containers. Eles passam, né? A gente dá servidão, que é a passagem, eles passam sem pagar imposto, etc. Tal, pois vendem para o Brasil. Então, que engraçado. Por que será que esses troços são tão mais baratos no Paraguai? Respondo, não tem problema.
Porque o imposto é mais barato. Muito mais barato. É ridículo de mais barato. É o imposto de importação que é mais barato. Né? Por que isso lá atrás foi modificado no Brasil? Porque o Brasil começou a deixar de industrializar. Então veio uma lei, né, que hoje já não existe, é uma lei para garantir, né, que no mercado de informática o Brasil começasse a produzir, né? Uma reserva. Funcionou? Então, mais ou menos. Mais ou menos, porque veja bem, dessa qualidade aqui brasileira. Por que mais ou menos? Porque vários produtos vieram e começaram a vir por Manaus, né, por Zona Franca, etc. Tal. E outros foram construídos. Então, carcaça, por exemplo, dos computadores, uma série de coisas aí, ou alguns partes do hardware são de fabricação nacional. Sim. O resto vem de fora. Então, na verdade, o que eles queriam lá atrás era promover a indústria nacional para gerar emprego, porque se você importa tudo, você acaba destruindo o emprego aqui no Brasil. Isso é um problema sério, né? É o problema que o Paraguai tem. O Paraguai hoje vive do emprego no serviço, ou seja, compra e vende. Aí o pessoal tá todo, você entra, atravessa a fronteira, tem milhares de lojas lá vendendo a mesma coisa, quer dizer, é o que eles acham para fazer. Né? E a gente precisa promover a industrialização do país. Mas eu acho que nesse caso, esse imposto muito forte de importação, ele acaba sendo um remédio que ele causa mais dano do que realmente traz uma solução, sabe? Porque então, ele é um imposto muito alto, né? A gente tem que talvez rever isso, é uma questão de iniciativa do governo, não pode ser feito pelo parlamento, porque quando você diminui receita, isso os parlamentares, ou seja, os deputados e senadores não podem fazer, né? Quando você abre mão de receita, isso é constitucionalmente, exatamente, só o executivo que pode abrir. Entendi. Então, aí você tem limites para esse tipo de coisa. Né? O que a gente precisa é estabelecer o que a gente quer fazer no Brasil. Né? Qual que é o nosso... qual que é a nossa produção? Nós vamos ficar só na produção agrícola, né? Só esse o nosso mercado, é o que a gente vai trabalhar, ou a gente também quer ter indústria? Então, se a gente não tivesse segurado, hoje em dia a gente talvez não tivesse nem indústria de carro aqui no Brasil. Então, tem um lado bom, tem um lado que atrasou um pouco o desenvolvimento do país. Tem medicamentos para o câncer, por exemplo, câncer de esôfago, de laringe, que uma ampola custa R$80 mil. Porra! Entendeu? Então, uma pessoa que tem que tomar 3 ampolas para poder curar um câncer, está pagando um absurdo. Existe um genérico desse, não? Não, desse não existe. Nossa. Mas quando a gente quebrou as patentes, né, depois de muitos anos, foi para garantir que a população tivesse preços mais justos em relação ao remédio. Agora, a gente tem muito que fazer ainda em relação a isso, viu? Eu não sei, por mais que a gente vai conversando nesse assunto, me parece que realmente esse negócio de patente, por mais que parece ser legal a gente proteger o trabalho intelectual que todo mundo teve, mas se tá custando vida, mano, não sei se a gente tem que proteger esse trabalho intelectual mesmo. Às vezes tem que pensar. A China não teria sido tão desenvolvida se ela tivesse respeitado as patentes americanas. Ela não teria desenvolvido tanto. E o tanto de gente que saiu da merda, saiu da pobreza, saiu da miséria e agora estão aí criando novas coisas para a humanidade. Será que a gente tem que respeitar essas paradas? Então, olha, por exemplo, tem uma doença que é a AME, né? Que a criança adquire com meses, né? E aí a vida dela chega a 2 anos e pouco de idade, né? A AME pega aí para mim, por favor. A atrofia da medula espinhal. Da medula espinhal, né? Chama-se AME. Sabe quanto custa o medicamento? Quanto tá esse novo que a gente viu essa semana, que a gente vive brigando por isso? 12 milhões. Oi? Porra! 12 milhões de reais. O que tem nesse remédio? Titânio misturado com diamante? Então, pois é. Não, é muito mais que isso, porque nem diamante custa esse preço. O que tem nesse remédio é a esperança da vida para essas crianças. É a esperança que os pais têm. Aí fazem vaquinha, correm, entram na justiça, a gente ajuda o tempo todo. Mas o que justifica a empresa cobrar esse preço, assim? Não tem. Não dá para entender. Tudo bem, vamos respeitar a pesquisa, a ciência, etc. Tal, mas não dá para explicar um preço desse tamanho. Quanto? 12 milhões? Caralho, realmente é chocante.
É um negócio É um absurdo. preço que você, na hora que você põe esse preço, você sabe, só o rico vai poder se curar dessa merda. Só um cara mas as muito pessoas, rico. Não, muito. Mas só nem- 0,1%. Exato, mas mesmo as pessoas muito ricas para pagar 12 milhões não é fácil, não. Com certeza. Porra, eu não tenho 12 milhões, mano. Eu Quem não tem sou 12 milhões na conta para ir lá e comprar? Né? Porra, tá de Né? sacanagem. E tem 2 medicamentos. Eu quero 2 desse aí. Tem um medicamento que é um pouco mais barato. Quanto custa o outro? Um pouco mais barato, 6 É milhões. Não, é que não dá uma sobrevida grande, não. Hã? O pessoal meu, E nem tá cura, levantando e nem lá. cura a parada. Tem um não cura. Esse outro agora, de 12 milhões, estão dizendo, mas a gente não sabe, que dá uma sobrevida maior. Nós temos crianças com 8 anos de idade, 9 anos de idade, com a AME, né? Mas são alguns casos. A maioria, com 2 anos e pouco, etc., tal, acaba não conseguindo sobreviver. É muito triste que uma família saiba o que está acontecendo com o seu filho e não tenha como se defender comprando remédio. É muito triste. Porra. Então, essas coisas a gente precisa rever, Se eu fosse entendeu? o pai dessa criança, mano, não tenho 12 milhões, mas eu tenho uma shotgun, meu irmão. E eu tenho minhas pernas e eu tenho onde é o hospital, tá ligado? Então, sabe o que acontece? Eles entram na justiça, a justiça concede e obriga o poder público a pagar. Muitos casos nós temos conseguido em ações eu vi. judiciais. Aí eu vi que ficou impedido porque tinha que pagar imposto. Porque Tem essa discussão também. Vai importar um produto para salvar a vida de alguém, aí paga imposto em cima do produto de importado. É tudo. Tem coisas que tem que ser corrigidas. Muita coisa ainda tem que ser corrigida. Muita viu? burocracia que a gente tem que mexer. Hã? o Bolsonaro tirou o O imposto. presidente Bolsonaro. Foi recente, não foi? O presidente Bolsonaro tirou o imposto. Do remédio específico ou de todos os remédios? De todos? Desses pra da AME, hora. pra AME. Da AME. pra Entendi. Bom, legal. E como que tu conheceu o Bolsonaro, cara? Como é que foi essa parada? Nós nos conhecemos em Brasília em 1995, Tempo quando lá eu cheguei no Congresso Nacional, e nós ficamos muitos anos no mesmo partido, ficamos amigos. A gente sempre dividiu pensamentos, ideias e uma série de outras coisas, e essa amizade é uma amizade grande. Por isso ele me convidou para ser vice-líder do governo no Congresso Nacional. E a amizade, assim, eu sou amigo. Quando eu sou amigo, entendeu? Eu não consigo virar as costas para os meus amigos. Aconteça o que acontecer. E ele está assim muito chateado porque ele confiou em várias pessoas, né? E as pessoas viraram as costas para ele, né? Ou se aproveitaram dele para se eleger, né? Que é o caso da Joyce, e depois virou as costas para ele. Isso daí é muito triste. É muito triste, né? Amigo é amigo. Se o amigo tá mal, você tem que estar com ele quando ele tá mal, né? Se ele tá doente, você tem que estar com ele quando ele tá doente. Se você é para ir para diversão, para balada, você tem que estar com ele da mesma forma. Agora, não só para as coisas boas, né? Mas será que... Eu entendo. Eu acho que a gente tem que ser leal ao que a gente, né, investe a nossa vida em. Mas... o Bolsonaro, ele também descumpriu certas coisas que ele falou que faria. Então, será que não Por ficar elas exemplo? por ela? Por exemplo, ele começa a falar que vai mudar. Eu votei no Bolsonaro, tá ligado? E eu votei, eu falei assim, mano, só não vou votar no PT, porque só não dá, não tem como votar no PT. Tipo, eu prefiro um mal que eu não conheço com um mal que eu sei que o tamanho da pica dele é gigantesca. Vai me fuder incrivelmente. Então eu falei, vamos ver o Bolsonaro aí, porque pelo menos ele tá falando que quer mudar o sistema, que quer ser um outsider, que quer ser alguém que, tira o controle do Brasil da mesma galera de sempre. Só que quando ele realmente entra no poder, eu não vi isso, desculpa, eu não vejo. Não é fácil. Eu vejo ele cedendo, eu vejo ele acuado, é o que minha visão, tá ligado? E eu vejo ele, tipo, quando o cara vai ter que colocar o Procurador-Geral da República, coloca o Aras. O Aras não é uma peça que conversa com vou tirar o sistema da mão de quem sempre estava aí. A Aras é uma parada que fala, vou manter a parada, vou conversar com esse sistema aqui, vamos conversar. E aí o Bolsonaro começa a conversar com o Centrão. E aí eu falo, o que está acontecendo com uma pessoa que está na periferia, que teve o seu emprego tomado, né, por conta da pandemia, ou porque a prefeitura foi e soldou a porta dos estabelecimentos comerciais, ou porque a prefeitura quer o distanciamento, só que esse distanciamento que tem na classe média alta não existe na periferia, né? Vamos ver a situação de uma criança na periferia, né? Ele mora em 2 ou 3 cômodos, né?
uma pessoa simples. Então mora 4, 5, 6, às vezes 10 pessoas naquele espaçozinho. Aí, não, você agora está isolado, você tem que ficar afastado, você não pode, de forma nenhuma, você não pode ter contato com ninguém. Bom, em primeiro lugar, essa criança não vai ficar dentro de casa. Ela não está indo para a escola. Então, obrigado. O que ela vai fazer? O que essa criança vai fazer? Vai brincar com os amigos na rua. Bom, então não existe distanciamento. Se você for para a periferia, a gente sabe, vocês sabem como é que é. Você sabe como é que é. Você vai ver as ruas pintadas, né? Ou seja, um campo de futebol. Eles fazem as marcas, etc e tal. Aí passa o carro, eles tiram o gol, né? Tira a trave lá e aí põe de novo depois que o carro passa. Aí estão todo mundo tendo contato. Aí você pergunta assim, bom, a criança não pode ir para a escola porque ela é vetor, mas ela pode ir para a rua brincar com as outras crianças, por aí ela não é vetor? Ah, eu lembrei agora. O vírus é inteligente. O vírus é inteligente. O vírus só pega na escola. Ou melhor, o vírus só pega... a partir das 11 horas da noite nos restaurantes. Ah, sim. Aí nas baladas, etc. Aí pega. Nisso é uma parada que eu concordo muito com você, cara. Eu acho que rolou uma hipocrisia muito forte nas políticas de governo em São Paulo todo. Falei isso, inclusive, pro Bruno Covas sentado aí, mano. Que porra, por que o Parque Ibirapuera ficou fechado? Não, isso eu tô revoltado com isso. Eu tô revoltado. Não é o Parque do Ibirapuera, são todos os parques. Eu sou revoltado. Esse final de semana eu tava passando, eu sou ciclista, eu gosto de praticar esporte. Bom, eu tenho que ficar rodando em volta do parque. Centenas de pessoas, por metro quadrado, aquela quantidade imensa de pessoas dando volta no parque e não podendo entrar. Isso é insano. Insano. Porque qual a diferença de andar em volta do parque e andar dentro do parque? Ah, não. O vírus é inteligente. Bom, o argumento dele foi que se abrisse o parque, não seriam 3 mil pessoas, seriam 100 mil pessoas. Ah, tá bom. Cria regras. Vai entrar no parque, mede a temperatura das pessoas, né? Tem a álcool gel, o poder público, né? Tem que fazer a parte dele. Essas regras de dia de semana. Exatamente. Dia de semana exatamente. Estabelece. Há um limite, fala, não pode ter mais de 10 mil pessoas no parque. Exatamente. Ele controla pela quantidade de entrada de pessoas. Antigamente, o Parque do Ibirapuera tinha catraca. A pessoa entrava, media a quantidade de pessoas que estavam entrando. Eles acabaram com as catracas, acabaram com tudo, e agora fecham o direito. Olha, vamos lá. Uma pessoa de baixa renda, que diversão ela tem nessa cidade? Que lazer ela tem nessa cidade? Se não for para um parque. Porra, tomar um ar. Entendeu? Só se for andar na rua, na calçada. Porque tá tudo fechado, né? Os aparelhos públicos todos fechados. Isso não é loucura? Eu acho. É insanidade. Eu acho absurdo. Peraí. Você pode algumas coisas e não pode outras coisas. Então você pode ir no supermercado, aglomera até dizer chega dentro do supermercado, né? Porque tem um problema de abastecimento, mas você não pode ir na balada, não pode ir no restaurante, né? Não pode ir no com parque. Os mesmos cuidados que você deveria ter, né? Então tá errado, a forma com que eles fizeram tá errada. Eu faria diferente. Foi meio autoritário, na minha opinião. E eu vou te falar, por exemplo, a Europa tá aí com uma segunda onda, chamada meia segunda onda, que eles estão estudando, etc e tal. Pararam as escolas? Não pararam. Não vão parar. Por quê? Porque a criança, ela é a que menos tem probabilidade de ter alguma complicação. Sim, o sistema imunológico dela lida com o Covid muito mais facilmente do que um sistema imunológico de um velho. Exatamente. Então, não é insano o que estão fazendo? Aí volta às aulas para as pessoas, para os jovens adultos. E não volta para as crianças. Não, que tem mais probabilidade de pegar. Agora, quer ver um negócio interessante? Pra gente... se fosse pra mim, já abria tudo, mano. Voltava à vida normal com os cuidados necessários. Mas vida normal, todo mundo pode ir pra todo que lugar. Tá, usa álcool gel, usa máscara, tudo bem. Uma vida normal, não vamos deixar a vida... Não pode deixar de acontecer. Não, o pior não é só a vida, é a economia. Pô. Nós estamos quebrando a cidade, as pessoas desempregadas. Se não fosse o auxílio emergencial do presidente Bolsonaro, do Brasil, cara. Do Brasil. Porque foi o Brasil inteiro que recebe, né? Você imagina, as pessoas estavam invadindo os supermercados para poder comer. Essa é a verdade, né? O garoto fica na porta da casa dele, aquele negócio de não ter opção. Às vezes a mãe é a única que trabalha, às vezes o pai abandonou a família e ele tá lá, né? Só que ele tá ficando adulto. Ele quer sair com
com a garota, ele quer ir numa lanchonete, ele quer ir no cinema, coisas assim muito simples, que nem são coisas do outro mundo. Mas só que ele não tem essa oportunidade. Aí ele volta lá depois que ele passou pelo serviço militar. Aí o empresário diz para ele, ó, senta aqui, não é maldade dos empresários, é porque eles querem gente competente para trabalhar na empresa. Senta aqui nesse computador, mostra a sua velocidade e a destreza sua no teclado, por isso que eu vou promover os games. Ah, isso ajuda bastante. Porque o garoto... claro, cara, você tá jogando, você tá rápido, né? Então, aí o que acontece? Senta aqui nesse teclado, faz um texto em português. Mas que texto? Se a escola pública foi de péssima qualidade, né? E que destreza no teclado, se ele vai começar a procurar, como dizia antigamente, catar milho, né? Quando o pessoal fazia curso de datilografia, catar milho. Não tem. Aí você pega esse garoto e manda ele de volta para casa, porque você não deu a oportunidade do primeiro emprego, né? Ok. Só que ali no quarteirão dele, ou qualquer outro lugar, tem um cara que tem carro, que leva as meninas passear, que leva na lanchonete, etc. Tal, que é o ídolo. E ele começa a achar que aquele é o ídolo mesmo. Mas o que esse cara está fazendo? Está no crime. Está no crime. E o caminho dele é o mesmo. Porque aqui... É a única oportunidade, aqui a única referência de exatamente, aqui real. Eu tenho uma oportunidade. Ah, mas essa oportunidade pode não durar nada. Você pode ser morto num assalto, pode... Mas vai morrer que nem um rei. Né? É isso, tá errado, né? A gente precisa olhar para essas pessoas e dar oportunidade. Por isso que eu quero transformar as escolas em final de semana de áreas de game, de esporte, de lazer, porque eles não têm lazer na periferia, não tem nada. Ainda fecha os parques, né? O cara vai sair, poxa, eu vou tomar ônibus, vou até um parque, né? Vou me divertir, vou passar o dia lá, vou tomar um sorvete, etc e tal. Não pode. Você não pode nada. As escolas estão fechadas, você não pode entrar dentro das escolas. O que acontece com uma escola fechada no final de semana? É vandalizada. Né? Eles ficam tão revoltados com a falta de oportunidade, e não é maldade, entram e quebram tudo. Aí quando chega na segunda-feira está tudo quebrado. Aí vai lá o poder público para arrumar. Né? Quando arruma? Né? Não é melhor dar essas escolas para os pais cuidarem? Não é melhor... Por que tem pancadão? Porque não tem opção. Na década de 70, a escola pública aqui era muito boa. Inclusive, os professores ganhavam muito bem. Né? Foram destruindo a carreira dos professores, destruindo a escola pública. Antigamente, aqui na década de 70, dizia assim, olha, você vai estudar numa escola particular, você está pagando para passar, hein, meu? Né? Porque a escola pública... Mas era um pouco assim mesmo, as minhas escolas. Mas era o escola contrário. Pública, era o contrário. Eu não sei como que eu passei nessas escolas. A escola pública era boa, então era difícil de você entrar na escola pública, tinha que estudar muito, entrava na escola pública e você saía com um currículo maravilhoso, né? O que está faltando para essas coisas voltarem? É vontade política de fazer, da gente fazer o melhor, porque se eu puder pegar um jovem da periferia e der a mesma condição para ele que um jovem da classe média alta, ele vai disputar as vagas de emprego. Só existem cotas porque não existe oportunidade. Eu diria, inclusive, que se o cara da periferia tiver a mesma oportunidade que o cara da classe média alta, ele vai com muito mais ele gana. vai arrasar esse cara da classe média alta. Porque ele precisa, exatamente. Mano. Ele precisa. Isso é maior. Ou é não ter o carro, não ter as gatinhas. Pois é. Então ele precisa muito mais. Ele vai dar tudo de si para fazer o melhor. Você ganhou como prefeito. Sentou lá na cadeira que tem a caneta mágica, a caneta do poder. No seu coração, qual que é a primeira coisa que tu queria assinar, assim? Primeira coisa é eu vou correr para Brasília para renegociar a dívida para garantir o auxílio paulistano. Porque renegociar a dívida, como que se procede? Quanto que a gente está devendo? A gente está devendo para o governo federal? A gente paga 3,8 bilhões por ano da dívida de São Paulo. Se a gente reduzir aí para metade, a gente tem dinheiro para ajudar essas pessoas para começar a gerar economia. Aí, segunda coisa que eu faria é na periferia. Oportunidade, as escolas, do jeito que a gente está fazendo, mas a escola do primeiro emprego. O que é a escola do primeiro emprego? São as empresas, eu já conversei com vários segmentos da sociedade, por exemplo, segmento da indústria da construção, eles estão dispostos a dar gratuitamente para a molecada, né, cursos rápidos, né, para a indústria da construção, na prestação de serviço também, na hotelaria. Quer ver um negócio legal? São Paulo. São Paulo é a cidade do negócio.
Então o turismo aqui é o turismo do negócio, de segunda a quinta-feira. Sexta, sábado e domingo, os hotéis ficam vazios. Né? Meu Deus do céu. Olha, se a gente promover o turismo de final de semana, fazendo campanhas publicitárias no Brasil, a gente vai trazer as pessoas para passar. Vem, compra um pacote, fala com as agências de viagens, operadoras de turismo, compra um pacote e vem passar o final de semana em São Paulo. Vem na melhor gastronomia da América do Sul. Vem curtir o teatro, peças teatrais, etc. Vem curtir os shows. Vem para comprar nos shopping centers. Você tem tudo de bom aqui para oferecer. Alguém faz isso? Quantos milhares de empregos nós vamos gerar com essa garotada que precisa de oportunidade, né? Desde do carro por aplicativo ao taxista, né? A gente gira negócios, todo mundo vai trabalhar. Agora fica final de semana tudo ocioso aqui, a gente não gera emprego, não faz nada. Então a indústria do turismo querem promover gratuitamente, né? Só o WTC me ofereceu 40 salas naquele grande hotel que tem aqui na Zona Sul, 40 salas para dar aula durante a semana à noite para a garotada na área de hotelaria. Eles precisam de mão de obra, só que o garoto chega lá, não tem experiência nenhuma, nunca fez nada na vida. Não, se você ensinou ele, se você deu o curso, ele está preparado, ele já sabe como ele vai trabalhar, ele tem o primeiro emprego.